Boa noite, igreja. Que satisfação estar com você, meu irmão, minha irmã, reunido para mais um culto de meio de semana, às quintas-feiras, culto esse de oração e pregação da palavra. Ainda nesse formato virtual, nós iniciamos esse culto às 19h30 em uma sala virtual de oração, onde nos reunimos para buscar a Deus, ter comunhão uns com os outros, orarmos uns pelos outros. E agora, nós estamos aqui com a nossa palavra aberta, a Bíblia aberta, e eu convido você a abrir a sua Bíblia. No Evangelho de Marcos, no capítulo 14, nós vamos ler nesta noite, dos versículos 12 até o de número 26. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 12 a 26. Lembrando a você que às quintas-feiras nós continuamos nesse formato à distância, mas aos domingos nós estamos reunidos presencialmente na nossa igreja para cultuarmos a Deus. E vejam vocês, domingo passado nós tivemos a nossa ceia do Senhor e nesta noite nós estamos aqui com o texto de Marcos, onde trataremos desse assunto. E vejam como Deus faz as coisas, não é mesmo? Se nós estivéssemos juntos, lá na nossa igreja, hoje, quinta-feira, nós estaríamos servindo a ceia do Senhor. E isso só faz aumentar a nossa expectativa, o nosso desejo de estarmos novamente reunidos como igreja, também durante as quintas-feiras. Enquanto isso, vamos ler aqui o trecho da Palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 12. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então, ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu-o aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos como igreja. Igreja essa constituída por uma nova aliança feita no sangue de Jesus, que nos redimiu, que nos livrou, que nos libertou do pecado, para que pudéssemos servir a Ti, Senhor, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós te agradecemos por esta oportunidade que temos de meditar nas Escrituras e especificamente a respeito da ceia do Senhor. Deus Todo-Poderoso, que a Tua graça seja sobre nós nessa noite e que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, possa falar conosco. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. E amém. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, o texto que nós lemos
narra a última celebração da Páscoa de Jesus com os seus discípulos antes da sua crucificação. Este dia era uma quinta-feira e faltavam menos de 24 horas para a crucificação de Jesus. Como Marcos esclarece, este era o dia em que se costumava sacrificar o Cordeiro Pascal. Vejam que, nesse tempo, a Páscoa ela era celebrada assim. Na tarde de quinta-feira, os representantes das famílias iam ao templo para o sacrifício do Cordeiro Pascal. E eu digo representantes das famílias porque a Páscoa era uma celebração familiar. Um cordeiro, ele servia de 10 a 20 pessoas, e se fosse muito para uma só família, então era compartilhado por mais de uma família. Só que nos tempos de Jesus, era possível a um grupo se reunir para a celebração da Páscoa como se formasse uma família. Foi esse o caso de Jesus com os seus discípulos. Marcos conta que os discípulos perguntaram a Jesus onde ele queria que a refeição da Páscoa fosse preparada. E percebam como os discípulos disseram isso. Vejam aqui no versículo de número 12. Os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então, essa refeição ela foi preparada para Jesus como patriarca, como mestre, como senhor dessa família reunida à mesa para esta ceia pascal. Essa é a Páscoa de Jesus, é ele o anfitrião e os discípulos são aqueles que têm o privilégio de comerem com o mestre, senhor e salvador de suas vidas. A narrativa mostra que os discípulos perceberam ser a obrigação deles preparar a Páscoa para Jesus. E daí então, Jesus enviou 2 deles. Conforme Lucas registra em seu evangelho, esses discípulos foram Pedro e João. Seguindo o costume, Pedro e João devem ter ido ao templo para o sacrifício do cordeiro, na qualidade, então, de representantes dessa família formada por Jesus e os seus discípulos. Do templo, o cordeiro sacrificado foi levado por eles para a casa onde a ceia seria realizada. O cordeiro era preparado para ser servido junto com os pães sem fermento, o vinho, as ervas amargas e o molho. A refeição era servida à noite e devia ser encerrada antes da meia-noite. Isso porque a Páscoa era um memorial da libertação dos israelitas da escravidão no Egito. Depois de 400 anos de escravidão, Deus atendeu ao clamor do seu povo e o libertou. A fim de mostrar o seu poder e confrontar o coração endurecido de Faraó, Deus enviou 10 pragas sobre o Egito. E a 10ª praga foi a pior delas, foi a morte dos primogênitos. Conta o texto bíblico em Êxodo que à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 29, é possível ler isso. Essa foi uma noite de juízo sobre o Egito. Enquanto havia pranto entre os egípcios, diz o texto bíblico que em nenhuma casa israelita houve pranto pela morte dos primogênitos. Isso porque Deus tinha instruído o seu povo a sacrificar um cordeiro e passar um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas onde as famílias estariam reunidas para a chamada Páscoa do Senhor. O sangue nas portas foi o sinal para que o destruidor enviado por Deus não atingisse nenhuma família que estivesse naquela casa. Deste dia em diante, a Páscoa foi então estabelecida por Deus como um memorial perpétuo. O Senhor instituiu a Páscoa e disse que no futuro, quando uma criança perguntasse:
o que significa essa cerimônia. Então, deveria ser dito: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou suas casas quando matou os egípcios. A Páscoa do Senhor, onde o Senhor passou sobre a casa dos israelitas e poupou as suas casas. E é esse passar por cima e poupar que dá nome e explicação à palavra Páscoa, como fez o Senhor nesse dia da 10ª praga sobre o Egito. Ele não executou juízo sobre os israelitas, ele os livrou da morte e os libertou da escravidão. Nesse dia, o Senhor não executou juízo sobre os israelitas, livrou-os da morte e os libertou da escravidão. Bom, nos tempos de Jesus, a cerimônia da Páscoa era dividida em etapas. Primeiro, o chefe da casa abria a cerimônia fazendo uma oração de gratidão. No caso da ceia de Jesus com os seus discípulos, essa oração deve ter sido feita por ele. Daí então, depois da oração, era servida a primeira taça de vinho diluído em água. Em seguida, as ervas amargas eram comidas com os pães sem fermento, como lembrança da amarga escravidão no Egito. E então, era servida a segunda taça de vinho. Uma criança na casa era instruída a perguntar: por que esta noite é diferente, tão diferente das demais? Daí, o chefe da casa deveria responder contando a história da libertação dos israelitas da escravidão no Egito. Em seguida, os salmos 113 e 114 eram cantados, as mãos eram lavadas e a terceira taça de vinho era servida. As taças de vinho lembravam o sangue nas portas das casas dos israelitas lá no Egito, e cada taça simbolizava o livramento das pragas, a redenção da escravidão, o louvor a Deus e o anúncio da vinda do Messias. O cordeiro era cortado e servido junto com os pães sem fermento, em memória de como o Senhor Deus tinha livrado o seu povo do juízo no Egito. Os pães sem fermento simbolizavam a pressa com que os israelitas foram tirados do Egito naquela mesma noite, e também era um símbolo de pureza. Na continuação, dessa refeição, a quarta taça de vinho era servida, e o cântico dos Salmos 115 a 118 marcava o encerramento da ceia, que deveria ocorrer, como eu disse, antes da meia-noite. Deve ter sido na etapa em que as ervas amargas foram comidas com os pães sem fermento que Jesus fez a revelação de que ele seria traído. Essa foi a oportunidade para que Jesus mostrasse que tinha tudo sob seu controle, que ele sabia da trama para o seu assassinato, que contava, infelizmente, com a traição de Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos. Jesus afirmou que seria entregue como estava escrito a seu respeito, tudo conforme o Espírito Santo já tinha inspirado os antigos profetas que predisseram esse dia e conforme o propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. A revelação da traição foi a oportunidade para que cada um dos discípulos fizesse assim a sua autoavaliação e para que inclusive Judas fosse advertido dos seus atos já cometidos e sobre os que ele ainda planejava fazer. Os discípulos ficaram tristes, mas, como afirma o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza segundo o mundo produz morte. A tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Então vejam que o resultado da autoavaliação no momento da ceia, que nós realizamos hoje, pode até nos levar à tristeza segundo Deus. Mas essa tristeza ela deve produzir dedicação redobrada, deve produzir em nós um temor profundo, uma indignação intensa,
um temor reverente, uma preocupação sincera e o desejo profundo de ver a justiça conforme anunciado nos termos da ceia do Senhor Jesus sendo realizada. Então, depois de revelar que seria traído por um dos 12 apóstolos, Jesus parece ter interrompido o fluxo comum daquela celebração. Ele toma um rumo estranho à tradição da ceia pascal judaica, e é provável que tenha sido no momento em que o cordeiro foi servido que Jesus disse o que nós podemos ler aqui nos versículos 22 a 25. Veja aí junto comigo. Versículo 22. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu-o aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Vejam que a ação de Jesus, como descrita por Marcos aqui, no versículo 22, indica uma guinada, uma mudança de rumo naquela celebração da Páscoa judaica. A ideia é a de uma interrupção nesse processo para o estabelecimento de algo novo, diferente e inesperado pelos discípulos. Jesus toma o pão, o parte e distribui entre os discípulos, como se fazia normalmente na celebração da Páscoa judaica. Mas Jesus aqui diz: tomem, isto é o meu corpo. Chama a nossa atenção o fato de que na celebração da Páscoa judaica se pronunciava sobre o pão da refeição o seguinte: este é o pão da aflição que os nossos ancestrais comeram quando saíram do Egito. Este é o pão da aflição que os nossos ancestrais comeram quando saíram do Egito. Mas aqui, na ceia do Senhor, Jesus associa o pão ao seu próprio corpo. E isso deve nos levar a pensar que não somos nós que sofremos a aflição, mas antes foi Jesus quem foi castigado por Deus atingido e afligido em nosso lugar e por causa dos nossos pecados. É o que escreve ou está escrito em Isaías no capítulo 53, versículo 4. Ele foi castigado por Deus atingido e afligido, e isso em nosso lugar e por causa dos nossos pecados. Daí em seguida, nós lemos aqui em Marcos que Jesus tomou o cálice, dá graças, oferece aos discípulos e todos bebem. Isso também era comumente realizado na ceia pascal judaica, mas aqui Jesus diz: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Mateus registra em seu evangelho que Jesus disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Isto é o meu sangue, derramado em favor de muitos para perdão de pecados. E aí nós precisamos lembrar que, como Marcos mesmo registra em seu evangelho, era Deus, somente Ele, que tinha autoridade para perdoar pecados. Vejam que na Páscoa judaica, o cordeiro lembrava uma vítima que foi sacrificada e teve seu sangue derramado para que em cada casa onde as famílias israelitas se reuniram, não houvesse ali um primogênito também morto naquela noite no Egito. Agora, na nova aliança, Jesus associa o seu sangue, que seria derramado dali a algumas horas na cruz do Calvário, ao sacrifício dele em favor de muitos para o perdão de pecados. Vejam que Lucas registra no capítulo 22, versículo 20 do seu evangelho, que Jesus disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Este cálice é a nova aliança no meu sangue,
derramado em favor de vocês. E daí a gente percebe que os muitos são as pessoas favorecidas pelo sacrifício de Jesus. Eles são muitos, mas não são todos. Eles são muitos e não apenas alguns. O que nos leva a lembrar da visão que o apóstolo João teve do fim dos tempos, quando um cântico novo será entoado diante do Cordeiro, dizendo: Tu és digno, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. O sangue de Jesus comprou para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus então anuncia que ele mesmo é o sacrifício da nova aliança, fazendo lembrar as palavras ditas por Moisés quando ele aspergiu sangue do sacrifício de animais sobre o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Êxodo 24, versículo 8, registra isso. Moisés, no monte diante do povo, asperge o sangue da aliança que o Senhor fez com eles, sangue sacrificado de animais. Mas há significativas diferenças entre a antiga aliança e a nova aliança no sangue de Jesus. A nova aliança ela é estabelecida não com o sangue de animais sacrificados, mas pelo sangue de Jesus. E o cálice contendo o vinho da ceia é o símbolo dessa nova aliança no sangue de Jesus, derramada em favor daqueles com quem ela é estabelecida. E é um detalhe na narrativa de Marcos, da última ceia da Páscoa de Jesus com seus discípulos, que também é registrado nos outros evangelhos. Ou melhor dizendo, não é registrado. Vejam que nenhum dos escritores dos evangelhos faz menção ao elemento fundamental da Páscoa judaica: o cordeiro sacrificado e servido na ceia pascal. E aí, é Jesus quem toma a cena. Ele muda o roteiro e se coloca como esse elemento fundamental da ceia celebrada por ele. Jesus foi chamado por João Batista de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus. O profeta Isaías declarou, como se pode ler no capítulo 53, versículos 6 e 7, o seguinte: O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido e, contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 5, 7 que Cristo é o nosso cordeiro pascal que foi sacrificado. O apóstolo Pedro declarou na sua primeira carta, no capítulo 1, versículos 18 e 19, vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. E o apóstolo João escreveu sobre o livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo, em Apocalipse 13, 8. E com seu sangue ele comprou para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus é o Cordeiro da nova aliança. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto para a libertação daqueles que nele creem e o recebem como Salvador e Senhor das suas vidas. Com seu sangue, ele comprou para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. E a ideia de comprar aqui é a de pagar um preço de resgate para a liberdade e se tornar Senhor sobre estes que foram adquiridos. Foi Jesus quem disse ter vindo ao mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E ao fazer isso, ele se torna o Senhor daqueles que foram por ele resgatados, por ele libertados. Vejam
que é o apóstolo Paulo quem escreveu que Jesus Cristo se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta era perversa. Gálatas 1, versículos 3 e 4. Jesus Cristo se entregou a si mesmo, voluntariamente, para nos resgatar desta era perversa. E vejam que é o escritor da carta aos Hebreus quem afirma, no capítulo 9, versículo 15, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões. Cristo é o mediador desta nova aliança, para que aqueles por quem ele morreu sejam resgatados de suas transgressões. O apóstolo Paulo afirmou que os crentes foram resgatados do império das trevas. Então, na nova aliança, é Jesus o cordeiro do sacrifício, que levou o pecado de muitos e pelos transgressores ele intercedeu. E daí, quem crê em Jesus para a salvação pode dizer, junto com o apóstolo Paulo, a vida que agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, que me resgatou, que me libertou. E aí, aqueles que creem podem fazer como o apóstolo Paulo, como o apóstolo João, que escreveu, Jesus Cristo nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra aliança, utilizada por Jesus para celebrar a ceia, tem o sentido aqui de um pacto. Nos tempos antigos, o pacto entre duas pessoas, ele era feito pelo sacrifício e pelo derramamento de sangue de um animal. E o animal sacrificado ali simbolizava o juízo sobre aquela parte em pacto que não cumprisse com os termos dessa aliança estabelecida. Mas aqui, vejam vocês, é Jesus quem se coloca como uma pessoa que oferece o pacto ao oferecer o cálice aos discípulos na ceia, e é ele quem garante a manutenção dessa aliança. Jesus é aquele que se oferece, que oferece o pacto quando oferece o cálice aos discípulos, e é aquele garantidor da manutenção deste pacto, desta aliança. Jesus se coloca como garantidor desta aliança porque é ele o sacrifício que firma, que estabelece, que assegura esta aliança. Jesus se coloca como sustentador desta nova aliança porque ela é recebida pelos beneficiários sem que se exija nada deles como pré-requisito nem como contrapartida. Percebam, esta nova aliança, ela é recebida pelos beneficiários sem que se exija nada deles, seja como pré-requisito, nem como contrapartida, a partir do momento em que esta aliança é firmada. É Jesus quem assume o preço da transgressão daqueles com quem ele faz essa aliança e o seu sacrifício é eficaz e definitivo. E daí, quando os beneficiários dessa aliança pecam, transgridem os seus termos, eles devem recorrer ao sacrifício de Jesus. E esse é outro elemento de diferença entre a antiga e a nova aliança. Vejam vocês que quando Moisés estava diante do povo israelita para confirmar a aliança de Deus com eles, ele transmitiu todas as palavras e ordenanças do Senhor e eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Só que, infelizmente, sabemos que eles não foram capazes de sustentar o que disseram naquele dia. A nova aliança, vejam vocês, então não está fundamentada no desempenho dos seus beneficiários. Ela é uma aliança graciosa e misericordiosa. Graciosa porque concede gratuitamente os seus benefícios e também misericordiosa porque ela se firma não naqueles que são incapazes de sustentar esta aliança, mas unicamente naquele Jesus
que é totalmente capaz de manter esta aliança de pé. Na nova aliança, os beneficiários respondem aos seus termos com fé e vivem de forma digna do Evangelho por causa do que receberam e nunca para serem dignos ou merecedores dessa aliança. Na nova aliança, aqueles que são beneficiados, eles respondem aos termos dessa aliança com fé. Eles vivem de forma digna dessa aliança por causa daquilo que eles foram beneficiados, daquilo que eles receberam, e nunca para que eles sejam dignos, nunca para que eles sejam merecedores de acordo com o seu desempenho para receberem os termos dessa aliança e os benefícios dela e se manterem, e serem mantidos envolvidos nessa aliança. Essa é uma aliança onde o seu proponente, Jesus, nada tem a se beneficiar, e é ele quem paga todo o custo para o seu estabelecimento e para a sua manutenção. E isso deve nos chamar a atenção e nos fazer lembrar que Jesus, ele deixou a sua glória celestial, ele se fez homem. Nós não podemos nos esquecer de que Jesus, ele é o eterno, ele é o todo-poderoso, ele é o rei do universo. Nós devemos perceber que é ele quem dá a sua vida para e pela aliança. Tudo depende dele, tudo vem dele. É ele quem dá a sua vida para e pela aliança. Daí, apesar de ser uma nova aliança no sangue de Jesus, há aqui também um eco da aliança antiga, daquela estabelecida e firmada e manifestada na Páscoa judaica. Há semelhanças com a Páscoa judaica no sentido de que a nova aliança ela estabelece um momento histórico e memorável do livramento da morte e da libertação da escravidão. Assim como a Páscoa judaica fazia memória do livramento da morte e da libertação da escravidão no Egito, a nova aliança também estabelece esse momento memorável e histórico do livramento da morte e da libertação da escravidão. Só que livramento e libertação muito maiores do que aqueles lembrados na Páscoa judaica. Porque na nova aliança não são apenas físicos, mas livramentos e libertações de natureza espiritual e eternas. A nova aliança ela estabelece não apenas o livramento da morte física, mas da morte eterna. A nova aliança ela estabelece não apenas a libertação da escravidão física, mas da escravidão ao pecado. A nova aliança estabelece não só o resgate do jugo opressor do faraó, mas a soltura da escravidão ao diabo. A nova aliança estabelece não só o êxodo do Egito, mas a saída de um mundo e de um modo de vida e de pensamento que jaz no maligno. Jesus disse: asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. E ele também disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então, ainda que essa nova aliança fale do livramento da morte espiritual e sobre a vida eterna futura, ela tem efeitos imediatos, já, aqui e agora, para a vida neste mundo, deste lado da eternidade. Mas há uma esperança futura de cumprimento e de plenitude dessa nova aliança. E foi por isso que Jesus disse aqui no versículo 25, veja aí novamente comigo: eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E é Mateus quem registra assim as palavras de Jesus nesse momento. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Com vocês no reino de meu Pai. E daí então, meus irmãos e minhas irmãs, há uma firme esperança do pleno cumprimento desta nova aliança, quando os seus beneficiários se sentarão à mesa do Senhor. Então, quando Deus restaurar
todas as coisas no fim dos tempos. Nós estaremos com o Senhor, com Ele celebraremos, o veremos como Ele é, estaremos à mesa, ao lado dEle, diante dEle, e com Ele viveremos pelos séculos dos séculos, para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. A última ceia, ela deu início à expectativa pela primeira ceia no reino eterno de Deus. A última ceia deu início à expectativa, à esperança da primeira ceia no reino eterno de Deus. É por isso que na instrução que o apóstolo Paulo deu ao escrever sobre a ceia do Senhor, em 1 Coríntios 11, ele afirmou nos versículos 23 a 26, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Façam isso em memória de mim, porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, a ceia do Senhor é um memorial, como era a Páscoa judaica. Só que a ceia do Senhor é uma celebração que rememora o passado, celebra o presente e anuncia o futuro de uma forma diferente da Páscoa judaica. A ceia do Senhor é uma celebração que rememora o passado, celebra o presente e anuncia o futuro. A ceia, ela relembra a morte do Senhor na cruz, quando a nova aliança foi estabelecida no seu sangue. A ceia do Senhor é uma participação já, hoje, agora, no sangue e no corpo de Cristo. Ela tem benefícios atuais, imediatos. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 10, 16, não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Então, a ceia celebra a nossa participação no sangue de Cristo e a nossa participação no corpo de Cristo através do cálice e do pão distribuído. E como vimos, a ceia do Senhor anuncia o futuro, quando Jesus voltará. A ceia, ela é então uma celebração que junta passado, presente e futuro. Passado porque Jesus veio e entregou sua vida em sacrifício para que quem nele crer tenha a vida eterna. Presente porque hoje estamos unidos no corpo de Cristo e desfrutamos dos benefícios dessa nova aliança. Nós temos já esta vida eterna. E futuro porque Jesus voltará e consumará a vida eterna junto com aqueles que foram comprados pelo seu sangue de todas as tribos, povos e nações em todo o mundo. A ceia do Senhor é o símbolo maior da unidade desses muitos que formam a igreja. O apóstolo Paulo deixou isso claro quando ele escreveu: como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Somos muitos. Não só em Olaria, na Igreja Cristã Nova Vida, mas em todo o mundo. Mas apesar disso, nós somos um só corpo. Nós somos uma família. Como se reuniu a família dos discípulos de Jesus naquela noite para a ceia da Páscoa. E é por isso que, assim como na última Páscoa de Jesus com seus discípulos,
nós nos reunimos para a ceia do Senhor como uma família e compartilhamos o pão e o cálice. Nos reunimos para a ceia do Senhor como uma família. E também, assim como na última ceia de Jesus com seus discípulos, nós também somos incentivados para a autoavaliação, como quando nos reunimos para a ceia do Senhor hoje. O apóstolo Paulo escreveu: todo aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Por isso, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Meus irmãos e minhas irmãs, no versículo 26, aqui do capítulo 14 de Marcos, nós lemos o seguinte, veja aí comigo. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Como eu disse, a celebração da Páscoa judaica era encerrada antes da meia-noite com o cântico dos Salmos 115 a 118. Feito isso, dali Jesus foi com seus discípulos para o Monte das Oliveiras. E lá ele revelou que todos eles o abandonariam, mas que ele ressuscitaria e iria ao encontro deles na Galileia. Veja comigo aí os versículos 27 e 28. Disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. E daí então nós vemos aqui os efeitos imediatos da nova aliança firmada no sangue de Jesus. A despeito de todos eles dizerem que nunca o abandonariam, nem que o negariam e que estavam dispostos a morrer com ele, no fim, todos o abandonaram. Mas Jesus, que os amou até aquele momento, continuou os amando até o fim e foi ao encontro deles para os restaurar e os fortalecer na fé depois de ter ressuscitado. A nova aliança no sangue de Jesus é uma aliança cheia de graça e de misericórdia. A nova aliança no sangue de Jesus é uma aliança cheia de graça e de misericórdia. A ceia do Senhor, ela também carrega a imagem de um banquete festivo, familiar e festivo. Hoje é muito simples, feito com um pedaço de pão, acompanhado do cálice, mas no fim dos tempos será um banquete grandioso e farto como o de um casamento. E daí então, eu me lembro do que em certa ocasião Jesus fez ao comparar o reino de Deus a um rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho, vejam só, e convidou muitas pessoas. Daí ele enviou seus servos para anunciarem: venham, pois tudo está pronto. Mas os que tinham sido convidados começaram um por um a dar desculpas. Um disse que tinha comprado uma propriedade e precisava ir lá vistoriar o lugar. O outro disse que tinha comprado 5 juntas de bois e precisava avaliar a compra. E o outro tinha acabado de se casar e por isso que ele não podia ir à festa de casamento preparada por este rei. E aí a gente percebe que todos estes deram um monte de desculpas esfarrapadas, desculpas sem fundamento. Os servos voltaram e relataram isso ao rei. Daí o rei ordenou que os seus servos fossem pelas ruas e convidassem para o banquete todos os que encontrassem. E então foi reunido todo tipo de pessoa, gente boa e gente má. E a sala do banquete ficou cheia de convidados. Só que um dos convidados não estava vestido como a ocasião determinava. Afinal, aquela era uma festa de casamento. E ao ser questionado,
Por que que ele estava ali daquele jeito no banquete? O homem emudeceu. Foi o rei que perguntou isso a ele. Amigo, por que você está aqui desta forma, sem as vestes nupciais? Daí então, o rei ordenou que esse homem fosse amarrado pelos pés e pelas mãos e lançado para fora nas trevas onde há choro e ranger de dentes. Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus, mas quem não estiver ali padecerá grande sofrimento. Essa história contada por Jesus fala a dois grupos de pessoas a quem eu quero me dirigir agora nessa hora. E primeiro, eu quero fazer o convite a você que hoje está fora desse banquete. Meu amigo, minha amiga, eu lhe digo, venha para o banquete de Jesus, o Filho de Deus. Arrependa-se dos seus pecados e creia em Cristo. Pare de dar desculpas e não perca essa oportunidade, porque ela pode ser a última. Não continue fora nas trevas. Talvez você seja gente boa, talvez você seja gente má, mas veja, isso não tem a menor importância, porque não depende de você. Assim como na história contada por Jesus, todo tipo de gente boa ou má pode aceitar o convite e sentar-se à mesa do banquete no reino de Deus, pela fé somente em Cristo, porque ninguém é bom o suficiente e ninguém é tão mau que não possa ser alcançado pela graça do Senhor Jesus. Mas eu também preciso falar a você que é como o homem sem a veste nupcial na festa de casamento do filho do rei. Examine-se à luz da palavra de Deus e veja bem se você não está comendo e bebendo a própria condenação. Esse homem entrou e participou do banquete por algum tempo, mas aquilo que passou desapercebido por todos foi claramente visto pelo rei. Por isso eu lhe digo, não se engane. Arrependa-se já e não seja condenado com o mundo. E por fim, ouça o que está escrito em Apocalipse 19, versículos 6 a 9. Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos. Vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Essa é a expectativa de todo aquele, de toda aquela que crê em Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, ao final dessa mensagem, eu lhe digo, há motivo mais do que suficiente para nós nos regozijarmos, para nós nos alegrarmos, para nós darmos glória a Deus. Na expectativa desse casamento do Cordeiro, quando a sua noiva estará pronta, vestida com linho fino, brilhante e puro, os atos justos dos santos. E felizes são aqueles convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Por isso, meu amigo, minha amiga, atenda a este convite para o banquete do Cordeiro. Receba Jesus como seu Salvador e como Senhor da sua vida. E você que está aí no meio desse banquete hoje, que tem efeitos e resultados imediatos, não se engane. Vista-se adequadamente para esta celebração, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que entregou a sua vida. Ele é a nossa nova Páscoa. Curve sua cabeça
Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta magnífica noite e nos concedeste a graça de estarmos aqui diante da Tua Palavra para meditarmos sobre a pessoa e a obra de Jesus, sobre o sacrifício de Jesus em favor de pecadores indignos, miseráveis. Obrigado, Senhor, pela Tua aliança firmada conosco, que nos alcançou por Tua graça e infinita misericórdia, e nos manterá firmes até o fim, não porque nós sejamos dignos ou merecedores, ou não porque nós façamos por onde continuarmos nessa aliança, mas porque o Senhor nos amou de um modo incompreensível, indescritível, e continua nos amando, Senhor, apesar de quem nós somos. Ó Deus, nós te louvamos por esta nova aliança firmada no sangue de Jesus conosco. Nós te agradecemos porque ela se mantém de pé por causa de Jesus. E é em ti que nós podemos confiar, ó Jesus Todo-Poderoso, para continuarmos nessa caminhada de fé, na expectativa de um dia estarmos sentados à mesa com o Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a anunciar esta mensagem a todo aquele, a toda aquela que se aproxima de nós e que está fora desse banquete. Que o Teu Espírito Santo possa falar a esses corações, que o Teu Espírito Santo possa lhes dar vida, que o Teu Espírito possa vesti-los de forma adequada para participarem deste banquete. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. E até a semana que vem, se Ele assim nos permitir, com a sua graça, bondade e misericórdia.